Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, poderia sentar. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade que me concede de estar nesse lugar, junto com os irmãos do Ministério do Belém, que nossos pastores aqui, amigos, os companheiros que sabemos que nos amam, que nos respeitam. Então é sempre bom estar num lugar desse, amém? Glória a Deus. Amados, agradeço a Deus porque nós já ouvimos Deus falar aqui, amém? Acho que se a gente for embora, pastor João já pregou. E foi uma mensagem de estudo bíblico para nossas vidas, e foi bênção para nossas vidas. Precisamos aprender, isso é muito bom, glória a Deus. Deus já falou conosco através dos louvores. Quem entendeu os louvores que foram louvados aqui? Quem estava aqui desde o começo, o pastor João, Deus tem falado conosco nos louvores. Isso é muito bom, glória a Cristo Jesus. Mas é nos dado essa oportunidade também de trazer algo da parte de Deus. E aqui é um perigo vir no Belém pregar, porque aqui só tem doutor, irmãos. Então, quando chega alguém do Rio de Janeiro, né, daquele Varlobo, Madureira, Deus me livre e guarde. E olha, precisamos aqui, a gente fica meio que encoisado, sabe, irmão? Mas aí, o que eu faço, né? Eu convido o Espírito Santo. Espírito Santo, estou a hora agora, em nome de Jesus, me cobre aqui. Glória a Deus, para que Ele possa falar conosco, amém? E Ele fala. Queria ler com a igreja em Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, que nosso irmão Mateus escreveu. Quantos estão alegres aqui, irmãos? Mateus capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 52. Amém? Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém acontecer? Até aqui. Glória a Deus. Eu não vou falar sobre o que estava acontecendo aqui, porque a igreja já sabe, né? Estava perto da partida de Jesus Cristo, e foi quando foram prender o mestre, e tinha ali um irmão chamado Pedro. Aqui tem Pedro, irmãos? Tinha, foi embora? Ah, era a senhora? A irmã falou que era Pedro, então... Glória a Deus, já se converteu, já está liberado em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mas nós tínhamos um irmão Pedro, irmão, naquela época, que trabalhava com Jesus Cristo. E quando foram prender Jesus, diz a palavra que Pedro sacou de uma espada e arrancou a orelha de um homem que estava prendendo Jesus. Agora, Pedro era muito bom nisso, muito certeiro, ou foi sorte daquele homem? Porque, irmãos, já a espadada ia acertar só a orelha. Eu creio que ele queria dar no meio, no centro da vontade da cabeça dele. E partir aquele homem no meio. E Jesus disse para Pedro: guarda a tua espada. Guarda a tua espada. E eu aqui já aprendo, irmãos, que Jesus não precisa da minha opinião, para nada. Jesus não precisa que eu ajude Ele em nada. Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele veio para cumprir uma missão que ninguém mais na terra poderia cumprir. Deus olhou para a terra e, irmãos, nem eu, Deus não escolheu, nem eu, imagina, você. Ninguém, irmãos.
poderia fazer o que Jesus Cristo fez por nós. Esse trabalho era dele, exclusivamente de Jesus. Então, tudo que acontece na vida de um homem, na vida de uma mulher, que é servo de Deus, estão na obra, trabalhando, irmãos, deixa acontecer. Mas, pastor, o senhor é mau. Não, eu sou carioca. Carioca é bom. Eu não sou mau. É Deus quem está falando. Pedro pensou que estivesse ajudando Jesus Cristo. Pedro queria ser o tal, que não, eu vou salvar o mestre, que eu não nego o mestre para nada, por nada nesse mundo. Eu vou contigo até a morte, Jesus, Jesus. Eu sou o cara, Jesus. Tu escolheu o homem certo. E aí, quando a gente começa a se exaltar, achando que alguma coisa, irmãos, a gente faz bobagem. A gente faz bobagem. Quando eu acho que eu estou com muita intimidade com Deus, que eu me acho tal, a gente faz bobagem. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Ele enviou o seu Filho justamente para isso, para morrer por nós, para te dar vida eterna. Então não venha você querer atrapalhar o trabalho do teu líder. O teu líder já tem na mente, Deus já colocou o que ele tem que fazer. Deus colocou na mente de Cristo o que ele tinha que fazer e ele aceitou. Eu vou, apesar dele querer, né? Pai, olha, eu pensando direitinho aqui, não tem um jeitinho não de passar esse cálice. Mas seja feito à vontade. É interessante isso, se Jesus não era carioca. Porque seja feito à vontade, ele orar 3 vezes o Pai. Era a dor que ele ia passar. Era o sofrimento, ele sabia que ele ia passar. Então nós não podemos, irmãos, querer dar um de bonzinho e querer ajudar Deus. Não, que nada vai acontecer contigo, nada vai acontecer com o pastor Joel. Vai acontecer sim, e a prova é tua e te vira o Senhor. Não queira, não adianta, irmãos. Chega uma hora que vai ter que acontecer. Olha o que Jesus fala para Pedro. No versículo 54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras? Como é que vai se cumprir na tua vida algo que Deus preparou para você, mas existe um processo, irmãos, que tem que passar, e aí você reclama, e aí você não quer passar, ou aí alguém vem e quer te ajudar para você não passar por uma... Irmãos, eu sempre falo isso. Pastor, não ore por ninguém, em nome de Jesus, para Deus tirar prova de ninguém. Não faça isso. Isso é um crime espiritual. Quem é você? Quem sou eu? Quem dá é Deus, quem tira é Deus no momento certo. A Bíblia diz que Deus não dá nada além do que possamos suportar. Então fique tranquilo, se o teu marido está passando por uma prova, tua esposa, teus filhos, fique tranquilo, você não é de Deus, confia nele. Confia que vai passar. Agora, é necessário acontecer. Como vai cumprir a promessa de Deus na tua vida? É necessário acontecer o que está acontecendo, não importa. É porque eu não gosto de passar prova, porque os irmãos vão achar que eu estou em pecado. Desde quando passar por prova, irmãos, dizer que a pessoa está em pecado? Então, Jesus era um grande pecador. Quer passar a prova como ele passou? Paulo, então... Depois se converteu, meu Deus. Não, irmãos, são processos que nós temos que passar. Diga-se, Senhor Jesus, obrigado pelo processo. Se Deus quiser, Ele envia ainda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e eternamente. Ele envia 12 legiões, não precisa nem de 12, irmão. Para dar livramento a vocês, dar livramento a mim. Mas é necessário. Como vai se cumprir, meu pastor, se eu não passar pelo processo? Depois do processo é que vem a grande vitória. Depois que você passar pela luta e pela prova, aí chega o que Deus tem preparado para você. Quantos creem que Deus tem algo preparado para a sua igreja, irmãos? Eu creio, pastor, eu creio nisso. Deus tem algo preparado para nós, sim, e nessa terra mesmo. Antes de subir, seremos abençoados, sim, e já somos abençoados porque estamos aqui. Somos abençoados porque estamos nessa manhã louvando a Deus. Somos abençoados porque temos a promessa de vida eterna.
Então não vamos defender Jesus Cristo. Não vamos defender igreja. Não se defende igreja. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça, irmãos, você vai defender Jesus também, porque está envolvido na igreja. Jesus é o cabeça, ele é o primeiro, ele é o número 1. Você vai defender. O que você tem para defender Jesus? Quais são as tuas armas? Guarda a tua espada. Guarda o teu rancor. Guarda a tua alma. Guarda a tua ira. Guarda a tua falta de perdão. Isso não te pertence. Seja fiel e fala assim, ó, eis-me aqui. Eis-me aqui. Nós não sabemos, irmãos, o que vamos passar. Nós não sabemos a prova que a gente vai passar. Ele não sabe, pastor. Está tudo bem aqui, o senhor está tranquilo hoje, tá? Está tudo bonitinho, beleza, não está? O senhor está feliz da vida, não é verdade? Pois é, amanhã a igreja pode ser convocada para orar pelo pastor. O pastor está passando por um processo agora. E não tem nada de errado, não, está tudo certo. É o processo que ele... Você não vai orar, hein? Lembra que eu falei? Não ore para Deus tirar a prova do seu pastor, senão Deus dá para tu. Ore para Deus fortalecer e dar força a ele para ele passar e cantar o hino da vitória. Amém? A igreja, você não vê nenhum apóstolo orando por ninguém para Deus tirar a prova de ninguém. Estava lá Pedro na prisão, Silas na prisão, Paulo na prisão. A igreja não orava para tirar a prova, não. Orava para Deus guardar, fortalece, Senhor. Então eles lá louvando na prisão. No meio da prova, louve ao Senhor. No meio do processo, glorifique a Deus. Senhor, eu não sei quando vai passar, mas eu vou te glorificar. Eu vou te exaltar, porque é muito bom, é muito bonito a gente cantar Cristo vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã. Irmãos, tem crente que não consegue hoje. Não espera eu chegar amanhã. É necessário. Como se cumpririam as Escrituras? A igreja não se defende. Já falei. Mesmo porque há uma diferença entre igreja e evangelho. Os dois parecem ser a mesma. Não é, não. Igreja é uma coisa. Evangelho é outra. A igreja é você e eu. Igreja não se defende. O evangelho, se nós formos buscar nas Escrituras Sagradas, Paulo defendia de unha em dente. Apóstolos defendiam de unha em dente. Pedro, por isso eles sofriam. Por isso eles iam para a cadeia. Por isso que eles combatiam contra as heresias. Isso é defender o evangelho, que é a palavra de Deus. Amém? A igreja existe por causa do Então a igreja é uma coisa, o evangelho é outra. O evangelho foi dado por Deus para ser pregado. E o cabeça é Jesus Cristo. Pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Hoje é culto dos jovens, amém? Então os jovens vão combater as heresias. Vão defender o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando chamarem para aqueles eventos que não te pertencem, vocês falem, lutem, briguem pelo evangelho. Igreja não. Igreja não precisa. Se eu fosse depender do homem para me ajudar. Você não precisa. Você não precisa, pastor. Nós temos um cabeça chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o cabeça da igreja, de todos nós, nossos irmãos no mundo inteiro. É Ele quem nos defende. Quem guarda a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Não precisamos de homem estar defendendo, querendo falar isso, não, que eu estou defendendo a igreja. Está defendendo nada, me dá uma raiva quando eu vejo isso, irmão, escuta essas coisas. Está defendendo nada, vai defender o evangelho, rapaz. Vai pregar o evangelho, ganhar umas para Jesus. É o que vocês falam aqui, essa coisa tão linda aí, de responsabilidade é minha, né?
de evangelizar, de cuidar. Amém, isso é o evangelho. Isso nós vamos fazer. O evangelho foi dado para a gente pregar. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então a igreja existe por causa do evangelho. É porque você prega, porque você evangeliza, você ganha almas para Jesus. E a igreja do Senhor segue caminhando, segue crescendo. Sem evangelho a igreja não cresce, irmãos. Foi assim que tudo começou. Pedro começou a evangelizar e ganhar almas para Jesus. Nós não somos, irmãos, nada diferente do que Deus planejou da igreja primitiva. Se existe alguma coisa diferente, o erro está em mim. Está na igreja, alguns da igreja, mas não que o Espírito Santo mudou, que agora não trabalha da mesma forma. O Espírito Santo trabalha da mesma forma que trabalhou no princípio, quando Pedro ganhou aquelas almas para Jesus. A receita é a mesma. Não tem que inventar moda, não tem que ir lá tititi, tem que fazer isso, fazer aquilo, vamos botar um enfeite aqui. Não! Basta o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Tem que acontecer. Se Jesus não morresse, não passasse por esse processo, como iria surgir o Evangelho? Como nós iríamos saber do reino de Deus? Porque o próprio Cristo, irmãos, quando ele se batizou, foi para o deserto, passou aquele momento ali, foi um processo no deserto, foi ou não foi? Hein? 40 dias, 40 noites? Para que ele foi levado lá? Para ser tentado por quem? Pelo diabo. E quem levou ele? E as pessoas que ainda estão passando prova porque está em pecado. Aí, está vendo, pastor? Olha lá, pastor, tira do cargo, está passando uma prova em casa. Jesus foi levado para ser tentado. Era o processo. Meu Deus do céu. Irmãos, preste atenção. Jesus não tinha começado ainda o seu ministério. Ele se batizou. E até o batismo de Jesus ia dar ruim. João não queria batizar o mestre. João não queria batizar o mestre. E você, eu quero ser batizado por ti, Senhor. E tu vem a mim. João, deixa, por agora, é o processo. Eu tenho que passar por isso. Eu tenho que me batizar também. É o processo. Aí João foi e batizou Jesus. Foi batizado, mas não começou o ministério dele logo ali. Não foi de imediato, foi, pastor? Não foi de imediato. Não, espera aí, filho. Tem um processo aqui, filho. Você nasceu, você cresceu, estatura, você teve mais conhecimento mais tarde, foi aprendendo, e até em graça o nosso Senhor cresceu, foi necessário. Irmãos, um processo, tem gente que quer já entrar e chegar sem graça, sem conhecimento. Não ri não, irmã. Não, porque eu já li a Bíblia. E a pessoa diz que porque leu a Bíblia toda, é obrigado a ter um cargo, é obrigado a ter um chamado, é obrigado o pastor fazer alguma coisa, porque eu já li a Bíblia toda e eu sei o que quer dizer o Salmo 23. E daí, irmãos? Ler a Bíblia é o dever de todo cristão, todos nós, todo mundo, para ter conhecimento da palavra. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não teve mandamento depois disso. Olha, cresça na graça, Senhor, que eu vou te dar isso. Vou te colocar. Não, irmãos. O chamado de Deus na vida de cada um é diferente. Amém? O Senhor escolhe quem Ele quer escolher, Ele chama quem Ele quer chamar. É outra história. Né? Apartar-me a Paulo e Barnabé. Mas Paulo? Senhor Jesus, Paulo? Você não sabe o que esse cara fez com a gente, não?
antes de se converter. Ele ainda é uma ameaça para a gente, né? Ainda é uma ameaça. Teu irmão não é ameaça para você, é ameaça de Satanás. Que você tem a autoridade de repreender no nome de Jesus. Aleluias. Isso é um dos sinais que segue quando nós cremos no Evangelho. A gente não crer na igreja. Igreja é outro assunto. Nós cremos no Evangelho. Jesus não veio pregar diferente da gente. Quando ele passou pelo processo, passou pelo deserto, quando ele volta, estava preparado para começar o seu ministério. Ele começa o ministério dele como? Pregando o Evangelho do reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O Evangelho é o reino dos céus. Nós temos que conhecer o Evangelho. Tem muita coisa boa para a gente aprender. Ou seja, só tem coisa boa para a gente aprender, melhor dizendo. É necessário passar pelo processo. Pedro, se eu não morrer, você não vai ter a vida eterna. Se eu não morrer, Pedro, vai ficar tudo da mesma forma. Vocês vão ter que continuar matando animais, sacrificando animais, para poder perdoar o pecado do povo. Porque tinha que ter derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Pedro, é necessário eu ir para a cruz. Mas, mestre, por que, Senhor? Para que se cumpra as escrituras. Estava tudo escrito já, pastor. Pedro não sabia, Pedro não lia a palavra, não. Estava escrito, o Messias tinha que sofrer. É necessário eu morrer, Pedro. É necessário eu morrer, necessário, para que você tenha vida eterna. Oh, meu Deus, Jesus trocou a vida com nós. Hoje nós temos vida eterna por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos deu a vida eterna. Bendito seja o nome do nosso Salvador. Há um processo. E o processo final, irmãos, foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse sido ressuscitado, ressurreto, o Evangelho não estaria completo. Não teria salvação. Ele tinha que aparecer. Eu vou falar mais uma vez para você, você não entendeu. Ele tinha que aparecer. Ele apareceu e está conosco até hoje, todos os dias de nossas vidas. Ele apareceu e Ele está aqui conosco. Ele apareceu, Ele falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou. Ele está conosco aqui. Ele sabe tudo o que está acontecendo aqui. Tudo. Meu irmão, o que assusta é que Ele só não está presente, porque às vezes a pessoa fala, não, Jesus está aqui, mas está aqui para quê? Ele só está aqui sentado? Está aqui olhando de braços cruzados? Não, onde Jesus está, alguma coisa acontece. Jesus está aqui para te abençoar. Jesus está aqui para te dar força, para você passar pelos processos. Jesus precisou de força para passar pelos processos. Ele precisou. Ele foi tentado. E ele não caiu porque ele estava firme na palavra. Ele não desistiu porque estava firme na palavra. Ele não fez a vontade de Satanás porque ele estava firme na palavra. Quando estamos firmes na palavra, a gente vence. A palavra é o poder de Deus. E ele repreendeu o demônio. Para trás de mim, Satanás. E o que dói mais às vezes é quando o diabo usa pessoas crente. Quantos creem que o diabo usa crente, irmão? O diabo usa crente? Usa? Rapaz, que trem esquisito é esse? Como é que pode usar? Por que não vai usar um deles? Não.
O prazer de Satanás é usar eu e você. Mas ele está repreendido no nome de Jesus. Mas Pedro não estava preparado, o pastor andava com Jesus, mas não estava preparado. Às vezes tem pessoas que andam do teu lado e não estão preparadas. E tem que aprender, vai aprendendo. Nos tombos, levanta, caminha, não pare, não desista. Não desista, igreja. Deu ruim, tropecei, levanta. Jesus não veio para condenar ninguém. Irmãos, não é tempo de condenar ninguém. Diga amém. Que isso, meu pastor, não é tempo? Não é tempo de condenar ninguém. É o tempo da graça. A graça é misericórdia de Deus. Deus não vai condenar ninguém antes do tempo. O importante também é a gente se consertar antes desse dia. Não é não, pastor? Consertar antes desse dia. E por Pedro não conhecer, não saber das coisas espirituais, ele falou, Senhor, tu não vai morrer. Pedro, eu tenho que morrer, mas eu volto terceiro dia, eu vou ressuscitar. Tu não vai morrer, eu não vou deixar. Eu estou contigo para o que der e vier. Quantos já ouviram isso de algum amigo, de alguma, da sogra, não da sogra, assim, do amigo chegado, né? Escutar uma coisa dessa. Não é bom ouvir? É bom eu saber que tem alguém, poxa, que me ama, a ponto de falar assim, Gibson, estou contigo, fica frio. Deixa comigo. Eu gosto, eu quero, isso é bom, isso não é ruim, não tem nada de errado. O problema é que às vezes as coisas acontecem e cadê aquele amigo? Bah! Se foi, meu irmão. Mas estava do meu lado aqui ontem, rapaz. Mas, olha, eu tenho que fazer um negócio, daqui a pouco eu volto. Pá! Hoje eu não posso. Hoje eu não posso. Jesus pode. Jesus pode todo dia. 11h30, né, chefe? 11:30, right? 11:30? O senhor falou? Oh, ok. Glória a Jesus. Irmã, a gente tem que perguntar. Perguntar não tem nada de errado, não, irmão. É melhor perguntar do que no final do culto e fazer assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Vou voltar, Pedro. E Pedro foi o que mais apareceu nessa história, irmãos, da morte de Jesus Cristo, foi Pedro negando o Evangelho. Porque Jesus, ele é o Evangelho. Ele é o Evangelho de Deus. Deus enviou esse Evangelho para que fosse pregado no mundo inteiro. O Evangelho é Jesus Cristo mesmo, não tem outro não. E Pedro negou. Falou que era aquele tal, mas fugiu. Deixou Jesus. Não dá, mestre. Quando ele viu o negócio, ele sai fora. Não estava preparado ainda, ele precisava passar por um processo, amém? Ei, não olha para o teu irmão que teve uma caidinha, uma caidona, o teu irmão que às vezes fala um palavrão, o teu irmão que... Ei, você não faz o que ele faz, ajuda ele, amém? Não, vai dar tudo certo, não condene, irmãos. Jesus não condenou Pedro, irmãos, Pedro era para estar... Mas Jesus, quando ressuscita, vai atrás de quem? Uma conversa no escritório, gabinete ali, pessoal, com quem? Pedro. Ô, Pedrão, tudo bem? Meu irmão, sinceramente, se fosse eu, pastor Humberto, Jesus falasse comigo, depois de eu ter negado ele 3 vezes, eu pensei, é pegadinha. Mas não era pegadinha, não. Jesus foi atrás de Pedro. Tu me ama? Não, já sabe da história, meu tempo está acabando, cara. Vai e apacenta a minha igreja, as minhas ovelhas. Apacentar não é defender. Quem defende é o Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então esse evangelho do reino está sendo pregado até o dia de hoje. E vai ser pregado, irmãos, até o dia que Jesus voltar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Enxerga.